Olá a todos, boa noite. Estamos começando agora uma live especial, já que hoje é o Dia Mundial da Audição. E a gente não poderia deixar de fazermos uma live sobre esse assunto que é tão importante para que a gente possa debater tudo aquilo que previne a audição e tudo aquilo que pode realmente tratar, né, caso a pessoa tenha uma perda auditiva. Hoje a minha convidada especial é minha amiga querida de longa data, a Gisele Munhões, fonoaudióloga, audiologista, que já entrou inclusive. Eu espero que vocês gostem dessa live que a gente preparou. E eu tenho algumas perguntas que me enviaram, que os nossos seguidores enviaram pra gente, mas também eu vou abrir perguntas ao vivo. Então, sintam-se à vontade para poder perguntar, tirar suas dúvidas, né? Principalmente os pacientes, as pessoas, né, que têm toda essa questão voltada à perda de audição. E a Gisele, ela sabe muito, ela é especialista, né, em aparelhos auditivos. Então, aproveitem essa oportunidade para tirar dúvidas com uma grande profissional, tá? Que eu tive a oportunidade de conviver com ela, tanto na época do mestrado e no doutorado lá na USP, que ela também fez, tá bom? Bom, gente, vou chamar aqui. Vamos começar. A conexão hoje ajude, que de vez em quando fica meio capenga. Oi, querida! Oi, tudo Tudo bom? bom? Que bom te ver por aqui. Só Que assim, né? bom. Só assim, né, Cá? Acho que faz mais de ano que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, É verdade. mas graças a Deus te vejo aí nas suas lives, sucesso. Parabéns, estou adorando, tenho acompanhado bastante. Obrigada, querida. Gi, então hoje a gente tem uma missão especial para poder ajudar. Estou fixando aqui o nosso tema de hoje, já fixei. Então a gente tem uma missão aí, né, para poder debater esse assunto tão importante que é a audição, né? Essa capacidade que a gente tem para ouvir, para se comunicar, né? Tudo que envolve toda essa parte aí que você estudou durante a faculdade e também nas pós-graduações. Me fala um pouquinho assim. Antes de mais nada, se apresente, fala um pouquinho quem é você, sua formação, para que os seguidores te conheçam. Bom, obrigada primeiro, né, Cá, por mais uma live aqui com você. Bom, meu nome é Gisele Munhoz, sou fonoaudióloga de formação. E acho que desde sempre, né, eu tenho quase 30 anos de formada, eu acabei me especializando na área de audiologia. A fonoaudiologia, ela tem várias áreas, a audiologia é uma área bastante forte, então toda a minha linha de pesquisa sempre foi na área de audição. Então eu sempre trabalhei com a parte da reabilitação, né, da adaptação de prótese auditiva, e há muitos anos eu acabei enveredando pelos caminhos do zumbido, né, que foi aonde eu acabei te conhecendo também, porque tem uma relação muito estreita da perda de audição com o zumbido. E hoje é um dia super importante, assim, acho muito relevante esse convite, essa live de hoje, porque esse é um dia muito importante na comunidade, não só audiológica, mas para toda a população de um modo geral, porque há alguns anos se estabeleceu esse Dia Mundial da Audição, e acho que vale a pena a gente discutir o tamanho da importância da audição na nossa vida, porque é um dos sentidos super relevantes que conecta a gente com o mundo. Então, eu acho super importante a gente aprender como preservar esse sentido, porque tem muita coisa que a gente pode fazer. Sim, exatamente, Gi. Você falou super bem aí sua introdução. Gi, conta um pouquinho aí, o que que você poderia nos falar, o que que a literatura nos mostra em relação à prevalência da perda auditiva, não só no Brasil, mas no mundo. O que que a literatura fala? Bom, você sabe que são números assustadores até, né? A gente tem hoje no mundo 466 milhões de pessoas com perda de audição. E um dado que a gente fala bastante e discute é que até 2050, uma em cada quatro pessoas vai ter
algum tipo de perda auditiva. Então, a gente está falando de um número assustador, são 2.500 bilhões de pessoas afetadas de alguma maneira na sua audição. E o mais importante, Ká, é que 60% dessas perdas podem ser evitadas. Então, olha o tamanho da importância de se falar sobre o tema, porque tem muita coisa do ponto de vista da prevenção que a gente pode fazer. Sim, sim, com certeza, que a gente vai conversar bastante aqui. E assim, né, Gi, no caso você falou dessa prevalência assustadora, realmente é um número bastante alto. E uma das coisas que a gente pode pensar seria o quê? Cada vez mais o mundo está mais barulhento, né? As cidades estão mais barulhentas, as pessoas utilizam mais fones de ouvido, começando pelos jovens, né? A gente tem a questão toda ligada ao celular. Na minha época, né? Tudo bem, eu sou novinha, você também, né, Gi? Mas assim, na nossa época, não tinha celular. Eu lembro dos brinquedos que eu tinha criança, era tudo brinquedo de madeira, boneca. Ninguém tinha boneca que ficava gritando como essas bonecas hoje, né? Que ficam, fazem tudo, até xixi a boneca faz. Então, assim, esses bufês, essas festas em bufês, na minha época não tinha isso. A gente ia na casa da amiguinha e tudo certo. Hoje, esses bufês cheios de aparelhos, de brinquedos altíssimos. Isso tem relação aí, será, com esse aumento assustador? Muitas coisas têm relação. Uma das coisas que tem muita relação é o envelhecimento da população, né? Porque tem uma perda auditiva que é inerente do envelhecimento, que é a chamada presbiacusia, que assim como a gente tem a perda auditiva, que acontece, a perda visual, né, que acontece com o envelhecimento, aqui ó, não dá para negar, o meu óculos, eu não enxergo mais nada sem ele de perto. O mesmo acontece com a audição. Então, isso é muito comum a gente perder a audição com o envelhecimento e a população, ela está envelhecendo, né? A nossa população, ela está ficando mais velha. Mas não só. Tem o aumento da exposição a ruído, sem dúvida. Antigamente, existia só a exposição a ruído do trabalhador, né? A ruído de maquinário, de empresa. Hoje a gente está exposto a ruídos, como você falou, de brinquedos infantis que tem ruídos super intensos, aulas em academia de ginástica, por exemplo, que tem a música super alta, os bufês infantis que você comentou, o uso abusivo de fone de ouvido numa altura absurda, que tem causado perda auditiva em jovens cada vez mais cedo. Então, sim, vários fatores influenciam para esse número, para essa prevalência estar aumentando. Incluindo também, né, Gil, acho que a população ela tem ficado mais obesa e a gente sabe de uma relação que foi colocada aí num grande estudo, né, ligando a obesidade com perda de audição e também a diabetes, né, que a gente sabe aí que acaba lesionando essas células do ouvido e levando à perda, né, que tudo isso a gente vê que tem um aumento exponencial. Hoje me fale uma coisa, como uma pessoa ela pode começar a reconhecer que ela pode estar tendo algum nível, algum grau de perda de audição? Quais são os sintomas assim do dia a dia? Eu vou só comentar um comentário aqui da Silmara, minha cunhada, inclusive, falando do motorzinho do dentista, que é uma outra fonte de ruído que pode sim prejudicar a audição. Tem muito dentista com perda auditiva em função desse ruído. Mas, na verdade, assim, o que seria o ideal, o mundo ideal, né, Ká? É que o exame da audição, o check-up auditivo, fizesse parte do check-up anual do indivíduo. Então, anual mesmo. Porque assim, o mundo ideal seria eu detectar precocemente qualquer alteração na minha audição. Eu não preciso esperar eu perceber que eu estou com uma dificuldade, porque a perda auditiva, ela é silenciosa, né? Ela não, eventualmente eu durmo e acordo com uma perda súbita. Mas o mais comum é que essa perda ela vá acontecendo muito gradativamente e a gente só percebe quando ela está num grau
maior, ou quando aparece um zumbido, como um dos nossos participantes aqui comentou. Então, de fato, o ideal seria que isso fizesse parte do nosso check-up e eu avaliasse a audição uma vez por ano. Mas como é que eu percebo que eu não estou ouvindo bem? Talvez a maior dica seja eu perceber que eu não estou entendendo bem conversas num grupo de pessoas. Né? Então, assim, ok, eu posso estar numa festa com música, um monte de gente falando, e ninguém consegue entender bem numa situação como essa. Mas, eventualmente, se eu estou num grupo menor, eu deveria conseguir acompanhar uma conversação. E é muito comum a pessoa não conseguir, ela ter que adivinhar o que a pessoa está falando. E nem sempre a pessoa consegue adivinhar. Então, numa conversa 1 a 1, é muito mais fácil a gente acompanhar a conversa, porque eu olho para o rosto da pessoa, eu faço inferências. Num grupo, é mais difícil eu conseguir acompanhar todo mundo e acabo perdendo informação. Então, talvez essa seja uma dica fácil de Importante. perceber. A outra é aumentar volume de TV, né? Quando o companheiro fala, nossa, como a TV está alta, e para a pessoa aquele volume está super confortável. Então, tem algumas coisas que, eventualmente, assim, a sensação de ouvido tampado, o próprio zumbido é um sintoma que ele aparece como consequência da perda de audição. Então, também é uma dica de que alguma coisa na sua via auditiva, no seu ouvido, pode estar errada. Tá, então essa E história, a né, de Mônica... eu ouço, mas eu não entendo muito bem o que a pessoa tá falando, pede para repetir. Isso, isso. A pessoa falou 60 e eu entendo 70, né? A gente brinca da história da velhinha da Praça é Nossa, que talvez não seja da época de muitos aqui, mas é da minha época, que era um personagem que trocava tudo o que falavam. Então, eventualmente a gente consegue adivinhar o que foi que falou, mas se é alguma coisa muito parecida, eu troco faca por vaca, eu não consigo adivinhar exatamente o que eu ouvi se eu não ouvi todos os fonemas, todas as letras daquela palavra. Tá. Ô, Gi, e no caso, você falou da questão da prevenção anual, no caso, né? Assim, fazer uma avaliação, check-up anual. Isso, assim, desde criança? Ou tem assim, olha, a partir de tal idade seria interessante fazer anualmente? Olha, assim, é muito comum em idade escolar a gente orientar que se faça uma audiometria, até porque é muito comum otites em criança. E, eventualmente, a criança tem baixo rendimento escolar, não é porque ela tem dificuldade cognitiva ou porque ela está com dificuldade para aprender o que estão ensinando, eventualmente ela está com dificuldade de escutar, né? E tem otites, tem infecções que são silenciosas. Então, se não dói, a criança não reclama. E aí, eu só conseguiria detectar se eu fizesse um check-up auditivo, inclusive na criança. Nos adultos, a gente recomenda que se faça esse check-up a partir, eu diria, dos 40 anos, porque a gente começa a ter uma deteriorização ali das vias auditivas a partir dessa idade. Como eu faço exame de sangue, exames de hormônios, outros tipos de exame, eu deveria fazer um check-up auditivo também. Uhum, ótimo. Hoje, agora é o seguinte, né? Lógico que minha página ela é muito dedicada a zumbido e a gente sabe que a principal causa de zumbido é uma perda auditiva, seja ela leve, moderada e assim por diante, né? Porque muitos pacientes chegam no meu consultório falando, mas o profissional falou que esse nível de perda aqui pequenininho não é suficiente para dar zumbido. E eu aprendo lá com os meus grandes mestres na USP que não, qualquer perda leve, mínima é suficiente, dependendo de cada pessoa, dependendo de como cada organismo vai reagir. Porque a gente sabe também, né, Gi, que tem pessoas que têm perda de audição e não tem zumbido, né? Então, Sim. eu acho que o corpo dela vai lá, segura com tudo, não vai esse zumbido, e daí por diante. E me fale uma coisa, Gi, conta um pouquinho aí dessa prevalência. No caso, a literatura fala em quê? Em 80, 90, 95% das pessoas que têm zumbido com perda? Conte aí. Então, assim, a
literatura, não existe um número fechado, então a gente escuta ali entre 86% a 94%, então é uma prevalência super alta de perda auditiva como causa do zumbido. E é super, super importante isso que você falou, porque eu mesma recebo pacientes que falam: já me disseram que a perda auditiva que eu tenho não é relevante, essa perda auditiva é normal para a minha idade. Gente, não tem perda auditiva normal. O nome perda auditiva já significa perda auditiva, né? Então, audição normal é audição normal, perda auditiva é perda auditiva. E qualquer perda, ela pode sim desencadear mecanismos geradores de zumbido. Então, isso não é uma coisa que só a perda profunda, ou a perda severa, ou a perda moderada. E é uma perda leve, inclusive perdas que nem aparecem no audiograma, precisam de outros exames complementares para a gente detectar, elas já podem causar o sintoma do zumbido. Sim, inclusive, eu vou aproveitar a sua deixa aqui para poder falar para os nossos seguidores de que muitas vezes a pessoa ela tem uma audiometria normal, essa audiometria que vocês fazem até 8.000 Hz está normal. A pessoa fala: nossa, eu tenho audição normal e eu tenho zumbido. Questione, tente investigar um pouco mais a fundo, porque existem outros exames como a audiometria de altas frequências, uma emissão otoacústica, que vocês podem conversar com o profissional que te atende, que geralmente é o otorrino, para pedir esses exames para saber se, no caso, vai existir algum tipo de alteração nesses exames, não é, Gi? Você já está quase uma fonoaudióloga. É isso mesmo. Então, assim, o fato de eu ter zumbido com audiometria normal não significa de modo algum que eu tenho uma audição normal. Significa que eu tenho um retrato da minha audição, que é onde a audiometria consegue enxergar que está normal, mas existem exames complementares, como você mesma colocou, que é a audiometria de frequências altas ou as emissões otoacústicas, que podem nos mostrar como é que está o funcionamento dessa audição além da audiometria. E é super comum a gente encontrar alteração nesses exames com o audiograma normal, e isso nos diz que a via auditiva daquele indivíduo que tem zumbido tem alguma alteração, sim, só que não foi suficiente ainda para aparecer no audiograma convencional. Exatamente. Então, gente, fiquem ligados, tá bom? Para quem tem aí zumbido e audiometria normal, tem outros examezinhos aí super simples que o fonoaudiólogo, audiologista vai fazer e para ajudar nesse diagnóstico. Hoje, quais seriam as principais causas, né, da perda de audição, além dessa exposição ao ruído, muitas vezes a questão da idade, né? A gente sabe, como eu comentei, a obesidade, diabetes. Teria mais o que, assim, que você pode comentar mais? É super importante a gente comentar aqui, ainda mais falando do Dia Mundial da Audição, que tem perdas que podem ser prevenidas. E especialmente as perdas infecciosas, né? Então, assim, a rubéola congênita, a meningite, e existem vacinas para se evitar essas perdas de audição. Então, fica a dica aqui que grande parte das perdas auditivas a gente consegue evitar com vacina para a mãe antes de ficar gestante, vacina para rubéola, vacina para meningite, por exemplo. Existem as perdas, os controles das otites, como a gente falou, né? Então, ter uma atenção especial para isso. Existem os medicamentos ototóxicos, né? Então, assim, tem medicamentos que fazem mal para o ouvido. Eventualmente, Inclusive, nessa época de pandemia, teve toda uma questão voltada com a cloroquina, a hidroxicloroquina, que é ototóxica, e dependendo da dosagem, né? Tudo eu aprendo muito com os meus queridos amigos otorrinos, que hoje é o dia deles também. Hoje parabéns. É o dia deles, pois é. Queridos, parabéns para quem é otorrino que está aqui assistindo a gente. Que eles comentam justamente isso, que vai depender muito da dose, né, da quantidade, do tempo que usa, né? Que pode afetar células, né? Sim, então assim, a automedicação, ela é super complicada, né? Porque eventualmente a gente usa remédios que a gente pensa que está ajudando alguma coisa, mas está prejudicando a outra, especialmente a nossa audição. Então, não só
a hidroxicloroquina, mas outros remédios, alguns diuréticos, existem outros remédios Antibióticos. antibióticos que podem sim funcionar como ototóxico para o nosso ouvido e lesar as nossas células auditivas. Então, é super importante ter esse olhar também. Perfeito. Gi, vamos agora para uma parte mais prática, que seria assim, quais são as dicas, né, para proteger a audição no sentido assim, fones de ouvido, exposição a locais com ruídos, né? O que é que você poderia falar em relação a isso? Bom, considerando a exposição a ruído, assim, se a gente está falando de uma pessoa que trabalha numa indústria ruidosa, hoje em dia é super comum a gente já ter programas de conservação auditiva dentro das indústrias com o uso de EPI, né? Então, eu sei que algumas pessoas falam, ah, mas é incômodo, me atrapalha, é igual a máscara, né? Que a gente vê o pessoal usando a máscara na testa, a máscara no queixo, e a máscara nunca está no lugar. A mesma coisa com o EPI, nunca está no ouvido, está em qualquer outro lugar. Então, assim, o EPI, ele não está lá à toa, ele está lá para proteger a exposição a som intenso. Então, esse é um recurso que poderia proteger a audição. Tá. Mas E no falando caso assim do... de celular, jovens que usam fones, conta aí um pouquinho como é que Isso, eles podem fazer isso. para prevenir. Então, falando dos fones, assim, que a gente vê a quantidade de horas que eles usam por dia e o volume, né? Então, assim, uma coisa que é importante saber é que o tempo de uso versus volume é o grande problema. Então, uma das coisas é não usar muitas horas seguidas o fone de ouvido e usar o volume com controle. Então, assim, eu não posso ouvir saber que música você está ouvindo, por exemplo. Eu não, se eu estiver escutando a música que alguém está ouvindo pelo fone, esse volume está absolutamente inadequado. Então, a gente orienta a não passar dos 50% do volume do fone. E não fazer uso seguido por mais de 2 horas. Então, escuta por 2 horas e dá um descanso e volta a ouvir. O que a gente vê é que as pessoas se expõem a muitas horas, por muito volume, não só música, mas como aqueles fones para ficar jogando aqueles joguinhos. Então, assim, é muita exposição e cada vez mais aparecem estudos mostrando que crianças e adolescentes têm apresentado sintomas auditivos, seja zumbido, seja hipersensibilidade, eventualmente nem apareceu nada na audiometria ainda, o audiograma está intacto, mas a via auditiva já está sentindo os efeitos daquela exposição. Exatamente, perfeito, Gi. E no caso, assim, por exemplo, se for para algum lugar, quando acabar a pandemia, né, que a gente vai para um lugar que tem uma banda, um DJ tocando, por exemplo, você recomenda o uso de protetores? Então, assim, uma das coisas que a gente recomenda é ficar longe da caixa de som. Se eu vou num show, se eu vou num trio elétrico, assim, não ficar perto desse volume alto. Se eu vou me expor a um show extremamente barulhento, sim, eu recomendo o uso de protetores. Tem protetores, inclusive, que tem filtro, então você consegue participar ali, né? Ouvir as coisas, mas com atenuação. É um outro recurso. Então, é importante ter esse olhar. É super comum a gente sair de show com zumbido, ou a gente sair de show com a sensação de ouvido tampado. Isso significa que aquele volume estava intenso demais, ele lesa temporariamente as nossas células auditivas, que se recuperam, que se regeneram, mas essa exposição contínua, ela Continua. provoca uma lesão definitiva. Então, por exemplo, a gente recomenda o uso de protetor para fazer aula em academia, por exemplo. Na época que eu estava fazendo, antes da pandemia, aula de spinning, aula de bicicleta, eu usava protetor para fazer aula, porque o som na intensidade que se coloca é insuportável. Aquele som, ele pode ser lesivo, então eu Tá. acho que é Hoje, importante. esses para o dia a dia, né, sem ser esses profissionais que trabalham em indústrias, enfim, a gente que está aqui no dia a dia, pode ser qualquer protetor ou mesmo assim tem que ser um específico para a gente, quando vai para academia ou quando vai para uma balada que tá o som
pancadão? Olha, você não precisa usar um EPI igual o da indústria quando você vai para uma balada. Você pode usar aqueles protetores simples, inclusive aqueles de espuminha. O grande segredo é você Tem que usar até é meio laranjinha, né? Tem uns cor de isso, laranja. é. O grande segredo é você usar direito, né? Porque também se você não encaixa direito no canal auditivo e ele não faz a vedação adequada que ele tem que fazer, ele deixa de ter o efeito. Então, qualquer equipamento, qualquer protetor que a gente for usar, o importante é fazer o uso adequado. Existem protetores que são moldados, né? E aí eles vão ter exatamente o formato da orelha de cada um. Melhor ainda. Melhor ainda. Mas não estou falando aqui que tem que ser esse. A gente pode fazer uso de protetores comuns, mas eu preciso garantir que esse encaixe tá adequado. Tá adequado, perfeito. Hoje, e no caso assim, a pessoa começou a perceber alguns sintomas relacionados que pode estar com alguma perda auditiva. Então, assim, para esclarecer os nossos seguidores, quem é o primeiro profissional de saúde que essa pessoa precisa procurar? Então, assim, eu percebi que eu tô com uma sensação de ouvido tampado, ou apareceu um zumbido, eu não sei o que é, ou eu tô lá achando que eu não tô trocando, né, 60 por 70, tô achando que a minha audição tá meio esquisita. O médico responsável por fazer o diagnóstico de estudo é o médico otorrino. Ele é o médico que estuda, né, os ouvidos de um modo geral e vai pedir uma série de exames para entender o que é que está por trás daquilo. Eventualmente, eu tenho uma rolha de cera que está atrapalhando a minha audição e ele vai retirar aquela rolha de cera e o problema foi resolvido. Então, a minha sugestão é procure, em primeiro lugar, um médico otorrino e eu acho que ele tem a capacidade de direcionar para os exames de acordo com a história clínica de cada um e a partir daí vão se tomando as condutas de acordo com o caso de cada Sim. um. Mas essa Interessante, investigação né? diagnóstica é importante. Você vê, né, uma coisa tão simples às vezes, né, que é uma rolha de cera e resolve na hora e às vezes a pessoa acha, meu Deus, né, tô precisando de um aparelho auditivo e na verdade não é tanto assim. Realmente é fundamental aí, como eu coloquei hoje na minha postagem do Dia Nacional do Otorrinolaringologista, eu coloquei que ele é o maestro dessa história toda relacionada ao zumbido, né, em relação a essa orquestra aí, tá bom? Gente, agora a gente vai começar a falar sobre aparelho auditivo. Então, digamos que tem pessoas que têm zumbido por perda, né? Ou simplesmente tem uma perda auditiva sem zumbido. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, tá. Eu vi a pergunta da Rander Souto. Depois eu comento com ela. Bom, é o seguinte. Hoje, fala um pouquinho como é que o aparelho auditivo funciona. Eu até conversando com a Gi hoje pelo WhatsApp, eu até comentei, né? Eu falei, nossa, mesmo eu estudando há 20 anos zumbido, né? Como eu não sou fonoaudióloga, não trabalho diretamente com aparelho auditivo, eu participei de um grupo de reuniões e eu falei, como é que realmente funciona o aparelho auditivo? Então, assim, tem aquela partezinha lá em altas frequências, nas frequências mais agudas, que está acusando uma perda, nem que seja uma perda moderada. E aí, o que o aparelho vai fazer? Ele vai ressuscitar essas células? O que acontece? Explica aí, Gi. Eu dei risada, né, quando a gente falou. Então, assim, eu acho super pertinente a sua pergunta. E se a gente for tentar simplificar, o aparelho auditivo, ele é um amplificador de som, né? Ele é um equipamento que tem um microfone que capta o som, um amplificador que amplifica esse som e um alto-falante que devolve esse som para a via auditiva do sujeito. Então, o aparelho auditivo ainda, porque a gente nunca sabe de amanhã, não tem o poder de ressuscitar célula ciliada. Célula ciliada, ela é aquela célula que fica dentro do órgão de corte, né, dentro do ouvido, e que é responsável por fazer a transmissão elétrica do impulso. Mas o aparelho auditivo, ele vai amplificar, vai estimular a região que está ali próxima da lesão.
quando a gente tem uma lesão, não significa necessariamente que todas as células daquela região morreram. Significa que eu tenho células lesadas e células preservadas, mas eu não estou conseguindo conduzir o som da maneira adequada. O aparelho ele vai fazer com que essa condução se fortaleça. Então, ele vai ajudar as células vivas a enviarem esse estímulo de maneira adequada. O que é importante, assim, o aparelho auditivo, a gente que é mais antiga, vem de uma época que a gente ajustava o aparelho com uma chavinha de fenda. A gente tinha muito pouco recurso para ajudar o paciente naquela época. Hoje em dia, a gente faz tudo isso via um software de computador. Então, eu consigo devolver para cada indivíduo exatamente aquilo que ele perdeu, porque eu consigo programar um aparelho auditivo via um software de acordo com a perda auditiva de cada um. Então, é super personalizado. E o resultado, hoje em dia, é infinitamente melhor do que era lá no passado, né? Porque a gente tem muito mais condição de chegar num resultado eficiente. E você falando de aparelho, Caio, eu acho importante a gente comentar assim, essa prevalência alta de perda auditiva e esse número absurdo de futuros pessoas com perdas de audição que vão acontecer no futuro, tem muito a ver com a desinformação, né? Então, assim, com o fato de não saber o que fazer ou desconhecer as questões inerentes à perda auditiva e com o estigma. Tá? Então, infelizmente, ainda hoje, pleno 2021, ainda existe um estigma muito forte em torno das questões relacionadas à perda auditiva, ao uso de aparelho, e isso faz com que pouquíssimas pessoas com perda auditiva usem de fato os recursos que existem para resolver ou para atenuar essa dificuldade. Isso é verdade. Semana passada, eu tive 2 exemplos no consultório. Um foi um exemplo magnífico, que inclusive a minha paciente está aqui, e o outro foi realmente dessa dificuldade de aceitação. Então, um paciente com mais de 60 anos, nitidamente eu percebi que há anos ele tem zumbido e há anos eu acho que ele está buscando alguém que fale, não, seu zumbido não é pela perda. E ele tem uma perda de moderada a severa e neurosensorial, e ele já foi recomendado por inúmeros otorrinos para utilizar o aparelho. Ele foi no meu consultório, acho que para ver, sabe, Gi, se tinha alguma coisa muscular, tipo que eu dissesse, ó, é muscular, e ele, não, é que bom que eu não vou usar o aparelho. E mesmo eu falando para ele, eu disse, olha, a chance realmente é muito alta, eu aconselho o senhor comprar, adquirir, porque inclusive durante toda a consulta ele tinha muita dificuldade para me entender. Então, eu fui tentar explicar tudo isso para ele e mesmo assim ele está super resistente. Por outro lado, uma paciente super jovem, ela falou, descobri que eu tenho essa perda agora com zumbido e eu vou testar o aparelho. Ela disse que se sentiu muito melhor em relação ao zumbido. E ela disse, eu não vou abrir mão de adquirir este aparelho. Então, foram 2 exemplos assim bem opostos, mas que foi incrível esse exemplo dessa minha paciente, né? A gente vê na prática esses 2 exemplos com muita frequência, assim, e eu acho super bacana essa paciente que você comentou, assim, porque eu acho que se permitir testar é um grande passo, porque uma vez que você passa pela experiência e vê como é bom ouvir, como é bom deixar de fazer força para ouvir, muito do estigma vai embora, né? Então, uma coisa é você ter estigma por uma coisa que você não sabe o que é, né? Por um monte de caraminholas que a gente vai criando ao longo da vida. Outra coisa é você passar pela experiência. Eu já tive N pacientes que depois de testar aparelho falaram assim, nossa, por que eu não vim antes? Né? Se eu soubesse que era tão bom e tão fácil e tinha tanto recurso, eu deveria ter vindo antes. Então, a coisa da informação é super importante, porque hoje em dia a tecnologia... Pode eu falar. acho importante você falar aqui, já que
muitos dos meus seguidores estão aqui também por causa do zumbido. Por que que um aparelho auditivo, o amplificador, ele pode melhorar um zumbido? É ótima a sua pergunta. Eu vou tentar ser didática aqui para os seus seguidores entenderem. Então, assim, pensando que a maior causa do zumbido é a perda de audição, a gente poderia dizer que o zumbido aparece porque se eu tenho uma perda de audição, eu tenho falta de entrada de som na via auditiva, isso descompensa o funcionamento da via auditiva. É como se uma máquina quebrasse na minha engrenagem e o restante do maquinário tivesse que trabalhar de um jeito descompensado para compensar aquela máquina que quebrou. Esse trabalho descompensado faz com que apareça um zumbido. Esse zumbido ele é percebido no cérebro, né? Então, voltando, eu passei a perceber um zumbido porque eu tenho falta de audição, falta de entrada de som. Se eu resolver esse problema primário, que é a falta de entrada de som, eu faço o meu sistema entender que está tudo funcionando bem. Então, eu passo a ter um equilíbrio no funcionamento outra vez. Eu deixo de ter, a gente chama de hiperatividade. Eu deixo de ter aquela hiperatividade no meu sistema auditivo, que é o mecanismo que está gerando o zumbido. Quando eu equilibro esse funcionamento, eu não tenho mais a geração desse zumbido. Então, basicamente, assim, tentando deixar fácil a explicação, é isso, o aparelho auditivo compensa essa perda, equilibra o funcionamento do sistema e eu deixo de ter essa hiperatividade que gerava o zumbido lá no cérebro. Ô, Gi, vocês têm casos de cura de zumbido com o uso de aparelho amplificador? Olha, ao longo dos meus vários anos aí trabalhando com isso, eu já vi vários casos de cura. Assim, vários casos de pacientes que chegaram muito, muito mal. Já vi pacientes que melhoraram rápido, já vi pacientes que demoraram um pouco mais para melhorar, mas eu posso te dizer que a amplificação, ela é uma ferramenta poderosa para tratar o zumbido de muita gente. Então, Nossa, ainda gente, que incrível, né? Olha aí, é, para quem recebeu indicação de aparelho auditivo pelo médico otorrinolaringologista, né? Eu acho que isso daí é uma excelente mensagem. Lógico, nem todo mundo vai se curar, mas pelo menos tem uma grande chance aí de melhorar essa percepção do zumbido, por justamente esse cérebro ficar um pouquinho mais relaxado, menos estressadinho, que eu acho que vai deixar, esse aparelho auditivo vai trazer. Eu vou só fazer mais algumas perguntas aqui, depois eu vou fazer as perguntas aqui dos nossos seguidores. Hoje, existe algum grau de aparelho auditivo, assim como os óculos tem o grau leve, o grau mais forte, né? Existe isso também nos aparelhos? existe. Os aparelhos auditivos têm potência, assim como os óculos têm o grau. Então, Tá. cada grau de perda auditiva vai ter alguns possíveis aparelhos auditivos, assim, de vários modelos, porque tem aparelho auditivo que só vai dentro da orelha, tem aparelho auditivo que vai fora da orelha, tem vários tipos de aparelho auditivo, de graus, de potências diferentes que a gente vai adaptar para cada grau de perda auditiva. Esse ajuste, como eu te falei, ele é personalizado. Então, não é igual o óculos, eu pego um grau e coloco um grau no olho e tá resolvido. Eu escolho a potência e vou ajustar um ajuste fino de acordo com o audiograma de cada um. Então, a gente consegue fazer um ajuste bastante personalizado para entregar uma qualidade de som bem boa. Hoje em dia é muito mais fácil conseguir isso. Tá. Eu lembrei de uma pergunta de uma paciente que foi o seguinte que eu vou fazer para você. Hoje, no caso, digamos, vamos dar um exemplo. A pessoa tem uma perda moderada, ela começa a usar o aparelho auditivo. Com o tempo, é possível esse grau de perda diminuir e ficar para leve?
ou no máximo esse aparelho ele vai estabilizar? Tá, essa sua pergunta é super boa, porque assim, uma das coisas que eu vejo, algumas pessoas demoram para colocar o aparelho auditivo porque pensam que se colocar o aparelho auditivo, o grau da perda piora, né? Como assim, se eu puser o óculos, o meu grau vai aumentar. E uma coisa na audição que a gente vê assim, quanto mais eu demoro para olhar para minha audição, quanto mais eu demoro para intervir, é pior, porque a privação auditiva, assim, a falta de audição, ela faz com que a minha audição piore. Então, o raciocínio é contrário. Quanto antes eu colocar o aparelho auditivo, antes eu tenho a chance de estabilizar a minha perda de audição. Dificilmente eu vou fazer um grau de moderado virar leve, porque eu coloquei amplificação. Tá. Mas a chance de eu estabilizar aquela perda é grande. E o que a gente vê é que a compreensão de fala melhora com o uso da prótese. Então, eu posso ter no início do processo um audiograma onde a pessoa compreende 72% das palavras. Depois de algum tempo usando amplificação, ela passou a entender 96% das palavras. Porque é quase como se eu estivesse fazendo uma ginástica cerebral. Então, eu consigo melhorar esse desempenho com a amplificação. Perfeito. Ô, Gi, no caso, antes de eu fazer as perguntas aqui que estão bem bacanas, com relação ao cuidado com o aparelho, dá para tomar banho, dá para nadar, na hora que estiver chovendo, como é que rola isso? Os aparelhos hoje, Cá, eles são muito protegidos, no sentido de que eles têm uma película protetora contra suor, poeira. Então, assim, não significa que eu não posso tomar banho com o aparelho e nem nadar, tá? Eles não são à prova d'água. Tá. Mas eles são resistentes a suor, a transpiração. Se eu tô com o meu aparelho e peguei uma chuva, o aparelho não vai quebrar por causa disso. Então, assim, eles são mais seguros. Tá? Além disso, a gente tem equipamentos que fazem a desumidificação para aquelas pessoas que transpiram muito. Então, à noite, a gente sugere que coloque o aparelho em desumidificadores. Então, tem como proteger e aumentar a vida útil do aparelho. Não existem aparelhos à prova da água que eu possa nadar ou tomar banho com eles. A gente tem que tirar para fazer esse tipo de coisa, mas é muito mais seguro usar os aparelhos hoje em dia porque eles têm essa proteção que mantenha essa vida útil do aparelho maior. Muito bom. Tem uma pergunta excelente da Ruth, querida. Beijo para você. Posso usar protetor no ouvido todos os dias quando eu saio às ruas para evitar futuramente danos por barulhos de carro, de buzina? Ruth, essa pergunta sua me dá o gancho aqui para explicar uma outra coisa. Assim, a gente não recomenda o uso de protetor, a não ser que seja para se expor a som muito intenso, tá? Porque se você passa a usar protetor para sons não intensos, não tão intensos, você acaba deixando os seus ouvidos mais sensíveis. Existe um sintoma chamado hiperacusia ou hipersensibilidade auditiva, onde as pessoas têm uma sensibilidade a sons e têm uma tendência de super proteger os ouvidos. E a gente orienta que não faça isso, porque isso piora o sintoma. Então, assim, o som do dia a dia, o som da rua, a não ser que você seja uma motorista de ônibus e que vai estar exposta a um ruído de um motor de ônibus durante 8 horas por dia, você não corre o risco de sofrer esse tipo de lesão por sair na rua para ir e vir. Tá? Então, a gente não recomenda o uso de protetor diariamente para quem não se expõe a som intenso. Inclusive, de vira e mexe, aparece no meu consultório pacientes que falam: eu tenho uma sensibilidade muito grande, na hora de dormir tem que estar no silêncio absoluto.
e aí eu coloco um tampão, algodão, sei lá, qualquer coisa, não é, Gi? A gente sabe que isso é um crime para via auditiva. Então, quanto mais vocês colocarem tampões assim para o dia a dia, realmente você vai ficar com mais sensibilidade. Isso mesmo. Tem várias perguntas excelentes aqui, ó. O Gel Tatu. Quanto custa em média os aparelhos auditivos? É ótima essa sua pergunta, porque talvez até o receio de muitos de irem atrás, né, para conhecer os aparelhos seja a questão do preço. É importante dizer que a gente tem um serviço de atenção auditiva no SUS super eficiente. O serviço do Brasil é um dos melhores do mundo, então a gente tem aparelhos super tecnológicos sendo fornecidos no SUS. Obviamente, existe a fila do SUS, assim, tem que passar por um protocolo, então, mas é possível se conseguir aparelhos muito bons gratuitamente. Pensando no mercado privado. Então, a gente encontra aparelhos, vamos pensar, que variam de R$ 2.500 a R$ 20 mil. O que faz com que esse preço varie tanto? O tamanho do aparelho, porque a gente, né, tem que pensar que é um equipamento de som miniaturizado. O tipo de tecnologia que tem lá dentro, porque tem aparelhos hoje em dia que tem conectividade Bluetooth com o iPhone, com a TV, aparelho que tem GPS para saber se você perdeu. Então, assim, tem muitos recursos que vão agregando valor e isso aumenta o custo dos produtos. Obviamente, qualquer aparelho auditivo, do mais barato ao mais caro, vai ter a função de amplificação, tá? Então, ele vai atender a função de amplificação. Mas eu posso ter a função de amplificação atrelada a outros recursos tecnológicos, ou eu posso ter uma função de amplificação mais simples, depende muito também do estilo de vida de cada um, né? Então, quem não frequenta grandes reuniões, não faz uso da audição em ambientes que demandam muito, podem usar uma tecnologia mais básica. Quem tem uma demanda maior precisa de mais recurso, mas uma vez que você vai num centro auditivo ou num fonoaudiólogo, você vai receber essas orientações. Então, eu acho que o preço, sim, ele deve ser uma preocupação, mas ele não deve ser o que te impede de conhecer o aparelho auditivo. Sim. Tá? Então, eu acho que ele Perfeito, Gi. não pode impedir. Olha que legal, a Regina, parente, já dizendo aqui, vou fazer um teste amanhã. Isso aí, Regina. A fisioterapia Fabiano, uma pergunta super interessante. Quem tem zumbido à noite? No caso, é que o zumbido é pior à noite, assim, na hora que vai dormir. Eu posso dormir com aparelho auditivo se tiver, logicamente, perda auditiva associada a zumbidos, Gi, ou não? Tem que tirar? Super boa sua pergunta. E a maior parte dos pacientes percebe mais o zumbido à noite, que é quando a pessoa chegou em casa, né, saiu ou o ruído diminuiu, então tá mais silêncio, é a hora que o zumbido fica mais evidente. A gente não orienta a dormir com o aparelho, porque a gente acha que os ouvidos eles precisam respirar. Quem usa aparelho, ele usa o aparelho o dia inteiro. E durante a noite a gente sugere que os ouvidos fiquem livres. Mas existem recursos para serem usados durante a noite, que são os geradores de som de mesa, os geradores de som externos, que ficam na cabeceira ou ficam na fronha. E esses equipamentos, eles vão fazer um som, no geral um som neutro e baixinho, que vão ter um efeito competidor para provocar esse alívio do zumbido que a gente quer. Então, assim, por orientação, a gente não orienta o uso do aparelho. Eu sei que tem várias pessoas que acabam fazendo uso porque se sentem bem assim, mas não é a orientação que a gente dá. Perfeito. A Regina Parente fez uma pergunta aqui também bem legal. Gostaria de saber se o aparelho vai melhorar também ouvido tampado. Olha, Regina, assim, depende um pouco. Se a sensação do ouvido tampado é em função da perda, então eu tenho uma perda
e esse grau da perda está me dando essa sensação de ouvido tampado, sim, pode ser que a amplificação melhore essa sensação. Mas pode ser que você tenha uma sensação de ouvido tampado em função de uma síndrome de Meniere, por exemplo, que é um outro diagnóstico, que é uma síndrome que dá perda de audição, sensação de ouvido tampado, zumbido. E aí a gente precisa de uma avaliação com o otorrino, eventualmente mudar a sua alimentação, usar alguma medicação. Não dá para jurar por Deus que o aparelho auditivo vai eliminar essa sensação. Então, de novo, o diagnóstico que está por trás é super importante para a gente saber o Sim. resultado da nossa intervenção. Lembrando que o ouvido tampado também é bem comum em casos musculares. Disfunção temporomandibular pode dar, ou a síndrome tônica do tensor do tímpano, que eu pego muito no consultório. As principais queixas também, dentre as queixas, é a sensação de ouvido tampado. E fora tudo, essa questão metabólica, né, Gi? Gente que tem, às vezes, toda uma questão aí voltada com a parte metabólica, às vezes exagera um pouco no açúcar, ou tem Sim, alguma sim. questão toda voltada ao glúten ou lactose, também pode ter sensação de ouvido tampado. Tudo isso o otorrino ele vai investigando através de exames laboratoriais, etc. Tem uma pergunta aqui que, nossa, caiu como uma luva. A Daiane, minha paciente, ela perguntou assim: você poderia falar sobre a terapia NOT? Eu falei, Boa, nossa, a Daiane. rainha do NOT tá aqui, né? A deusa do NOT. Bom, a terapia NOT, ela existem várias terapias para a gente acessar, para a gente dar alívio ao zumbido. A terapia NOT é uma delas, onde a gente vai para pacientes com perda auditiva e zumbido, a gente vai usar um aparelho auditivo, então a gente vai usar amplificação e a gente vai fazer um filtro nessa amplificação exatamente na frequência do zumbido. Então, então o paciente tem que ter uma perda, tem um zumbido numa frequência específica, então também só vale para paciente que tem zumbido, a gente chama de zumbido tonal, que é um zumbido tipo apito, sino, um zumbido que eu consiga identificar bem a frequência. Ela não serve para paciente que tem zumbido tipo chuva, por exemplo, porque eu não consigo achar exatamente a frequência. Uma vez que eu achei a frequência, eu filtro essa frequência na amplificação e isso vai desencadear um mecanismo que também vai reduzir aquela hiperatividade que eu falei mais cedo, que é aquele mecanismo que faz o zumbido aparecer. Então, é uma alternativa para paciente com perda auditiva e zumbido tonal, tá? Hoje ela está perguntando aqui, no caso dela, é como se fosse um escape de ar. Será que esse tipo de som, de pitch aí, ele seria ideal? Ou, no caso, você recomenda ela procurar outro tipo de aparelho? É difícil, assim, porque na verdade, quando a pessoa define, é difícil a gente identificar exatamente que tipo de som ela está querendo dizer. Se o escape de ar for como se fosse um chiado fininho e eu conseguir identificar essa frequência, pode ser uma alternativa. Mas se eu não conseguir identificar uma frequência única porque é um som de chuva mais amplo, aí o ideal é usar um outro recurso que é a terapia sonora, né? Então, assim, na verdade, é importante não ficar com a ideia fixa em uma das abordagens, porque existem várias e eventualmente não é a NOT que serve para você, mas existe outra que serve para você. Perfeito. Daiane, segue a doutora Gi e aí qualquer coisa você conversa com ela, tá bom? Gente, meu Deus do céu, agora que eu vi 9h54, vamos terminar a live. Amei, como sempre. Super objetiva, inteligentíssima, bonita. Amei. Próxima vez vou ter de novo com você. Gente, vocês gostaram? Bom, obrigada pelos coraçõezinhos. Aqui sua cunhada falando que é pro seu irmão ir lá fazer os testes. Seu irmão não ouve bem, Gi? Eu tô sabendo agora também, vamos ver. Ai, meu Deus, ela falou aqui, ó, pede pro seu irmão ir lá. Ele também é dentista, vai ver que é isso.
A Paulinha, aqui, fonoaudióloga, dizendo, ó, tem várias formas de facilitar para aquisição de aparelhos, como parcelamentos, créditos específicos, mas que é fundamental a assistência no pós-venda para uma boa adaptação. Isso aí, mesmo. Paula. Isso aí. Tem várias formas aí de poder ajudar. Qual Insta da doutora Fono? Clica aqui em cima, ó. Do seu lado esquerdo, você clicar aqui em cima, ó, do lado esquerdo, clica no onde está meu nome, vai aparecer o nome da doutora Gisele, aí você clica no Instagram dela. Gisele Munhões, tá? Mas Gi Munhões. Tá. No meu feed, na postagem que eu fiz hoje, eu marquei o Instagram dela. Se quiser qualquer coisa, vai lá na legenda, clica no Instagram dela e começa a seguir, tá? Se quiser tirar dúvidas, tá bom? Gente, obrigada, Gi. Muito obrigada por sua disposição. Sempre assim, muito clara, né, com as explicações. É sempre uma delícia falar aqui com vocês. Gente, obrigada pelas perguntas. Achei ótimas, excelentes perguntas. E até quando é que vai ter de novo live, meu Deus? Acho que só próximo mês, agora com a maratona, que essa semana foi segunda, terça e quarta comigo. Maratona de dúvidas de zumbido vai ser com a doutora Tani, tá? Próximo mês, tá bom? Que eu tô Imperdível. Tô fazendo uma vez por mês, tá bom? Obrigada, Cá. Obrigada, gente. Todos. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.